Direito Esporte Clube, que prazer ter você aqui. Sabe por que eu estou com esse elástico aqui? Eu tenho um guarda-chuva, está chovendo muito em São Paulo, viu? Reinaldo Zé Martorelli, meu queridíssimo, nesse programa do Sindicato de Atletas de São Paulo. Eu estava conversando com o Beira, aqui, com o professor Luiz Fernando Santoro, queridíssimo, palmeirense, 4 costados, líder. E eu tenho um guarda-chuva fantástico, comprei na Marshalls, lá em Miami. Que é isso? E é um guarda-chuva, que eu paguei 20 doletas, que é a coisa mais linda do mundo. Ele parece um guarda-sol. E eu não sei por que tanta gente com olho gordo lá, Reinaldo José Martorelli, e ele quebrou o feixe, e agora eu saio com ele, pego 2 elásticos, ficaram comigo, vão ficar de pulseira até o fim do programa. E como ele é grande, eu tenho que fechar, porque às vezes eu estou com ele segurando, ele abre, Beira. Na hora que abre, os outros são empurrados. Virou um paraquedas de cabelo. E eu, com esse problema de queda de cabelo, é uma piada na outra para começar o programa animado no pique. Ótimo. Tudo bem, Reinaldo Zé Martorelli? Otimamente bem, doutor. Perfeito. Sempre com saudade. Sempre com Você agora, né, de fato, você falava muito em virar popstar, você virou mesmo. Né? Não virei. Não, eu quero dizer o seguinte, doutor Lívio e aqueles que nos assistem. Dia 9 tem eleição na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Doutor Lívio é candidato à reeleição e eu não tenho dúvida que ele será reeleito. Vamos ver. Né? Todo o trabalho que ele fez, assim, não é porque é meu amigo, não, porque ele fez um trabalho, ele virou a AT de ponta cabeça. E eu, já há bastante tempo, sou advogado na área, uma participação não efetiva, mas, enfim, acompanho tudo que acontecia. Associado em dia, vai votar? Tudo que acontecia. E de fato, doutor Lívio, se a cultura fosse diferente, doutor Lívio não teria concorrência. Por tudo que ele fez, é impossível ganhar dele. Então, fica aqui, a gente está chamando, está comunicando, avisando e pedindo a participação dos advogados trabalhistas na eleição. Importante, né? Isso é importante. Vamos lá exercer a cidadania. 9 de novembro, Marquês de São Vicente, 446, loja 8. Ok. E eu, doutor Lívio, além de ser meu amigo, é um excelente presidente. Obrigado. Então tem todo o meu apoio. Isso é um dos recados. O outro, que o sindicato acabou, doutor Lívio, o primeiro módulo do curso Educatleta. Opa! Orgulho de ser atleta. Muito bom. E no dia 24 de outubro nós estaremos fazendo as entregas dos certificados. Puxa, que bacana. E os meninos, assim, nós temos mais de 40 atletas que conseguiram concluir o curso. E os feedbacks são maravilhosos, que mostrou mesmo que a gente estava certo quando fez a proposta de levar conhecimento à distância para eles aproveitarem o tempo deles, mesmo quando em concentração, enfim. E a gente está conseguindo semear uma nova realidade no mundo do esporte, né? E a gente vai fazer esse evento de entrega, porque vem o outro módulo para esses que fizeram o primeiro, mas a gente está convidando vários outros para começar o módulo 1 também, enfim, para proliferar conhecimento, né? Uma formação intelectual no nível que possa também evoluir dentro da cancha de jogo, né? Da cancha, da quadra, do campo, enfim. Esses são os 2 recados que eu queria dar antecipadamente. E eu participei do início do curso, do evento que mobilizou e que chamou a atenção desses jovens. Cedendo gentilmente a sede maravilhosa da Associação dos Advogados Trabalhistas para nós. E foi uma honra ver aquela, não criançada, mas ver aqueles adolescentes assistindo às aulas sem nenhum barulho, ou seja, o professor falava, o nível de atenção que mostra que esses jovens querem educação. Eles precisam, e o sindicato capta o anseio do conjunto dos atletas para ter uma resposta efetiva. Enquanto os outros apresentam propostas, os outros trazem ideias, o sindicato na veia faz um evento fantástico, um evento que vai ter um viés de educação continuada, é esse olhar do atleta mirando na cidadania. Isso é de uma riqueza, Reinaldo Martorelli. E o que você vai colher, eu sou de origem judaica, a gente planta e colhe, o que você vai colher
de cidadãos, de pessoas engajadas, de um melhor atleta, de um jovem mais bem colocado. Agora que o futebol brasileiro, através da seleção, com esse monstro chamado Tite, eu acho que o Tite é uma pessoa que angaria todas as simpatias. Sim, não tem como ser diferente. Não né? tem, o Tite traz o bom mocismo para o futebol, e como a gente está carente de bom mocismo. Então, esse Educatleta, eu acho que foi um golaço, mas daquele gol de placa, ao estilo de Edson Arantes do Nascimento. Foi um gol maravilhoso, e como vai surtir efeitos, e o Martorelli aí. Aquela pergunta, né? Eles perguntam às vezes, cadê o AB? Cadê a associação? Cadê o sindicato de atletas? Está aqui, querido. O sindicato de atletas está trabalhando, querido. Às vezes você não vê porque ele está trabalhando, né? Pois é. É uma coisa fantástica. Aproveitando já, iniciando mesmo as questões do direito, né? Aquelas que a gente fala, também dizer que, instado por alguns associados nossos, nós nos locomovemos até Manaus para atender o atleta, já que lá não tem sindicato. Pai amado, Manaus. Manaus, nós fizemos uma denúncia, conversamos com o Ministério Público do Trabalho, porque lá a federação estava organizando os jogos às 11 horas da manhã. Meu E era pai. impossível para os atletas, né? Quantos graus, mais ou menos? Uma coisa indizível. Coisa de 35 a 40. Sensação térmica do quê? Não, então, a gente não fez a medição, a gente fez para a Copa, mas num outro momento, que era às 13 Manaus. horas. Mas o que redundou num TAC, né? Num termo de Num ajustamento TAC. de conduta. O MPT teve uma resposta imediata O lá. doutor Guilherme Tavares Martorelli, que por acaso é meu filho, acompanhou, foi a Manaus em 2 ocasiões, munido de toda a documentação, depois que nós fizemos a denúncia formal. E no segundo encontro, formulou o TAC, e no próximo ano não haverá mais jogos às 11 horas da manhã em Manaus. Então, o sindicato cumprindo o seu papel. Não foi nem a FENAPAF, foi o sindicato, foi o sindicato de São Paulo, São Paulo. migrando para organizar uma luta da categoria Em Manaus. em Manaus. E Também organizado na cidade de Manaus pelo atleta Marcelo Lanza, que é um atleta que participou do Educatleta, perfeito. participou do curso, Que enfim. bacana, hein? Né? Que Olha como a coisa vai proliferando, vai tomando outras ramificações, e o atleta vai cada vez mais melhorando a sua vida, e o sindicato cumprindo com o seu objetivo, que é cuidar de gente, né? O sindicato cuida de gente. A gente vê no Brasil, né, aquela coisa do Zé Promessinha, daquele que promete. Como é bom você estar em entidades que cumprem, né? O sindicato, a Ordem dos Advogados Brasileiros, a AT, ou seja, prometeu, fez. O povo brasileiro não está acostumado com isso. O povo brasileiro não está acostumado com isso, com pessoas que fazem. Então, olha aí o sindicato, sai de São Paulo, da base, para ir até a querida Manaus. Eu não conheço, deve ser uma cidade fantástica. Muito tempo que eu não vou lá, mas Uma é linda, cidade, né? imagina, das cidades mais importantes do início do século passado. Eu ainda gostaria até de conhecer o Museu de Manaus, o Teatro Municipal de Manaus, que dizem Eu não conheço, que é uma mas coisa a cidade, soberba. quando estive Eu lá, até um dia quero ir a Manaus para conhecer, mas esse problema de numa intempérie, uma coisa absurda, pois todos nós sabemos que a vida em Manaus tem uma outra dinâmica em função do clima, ou seja, em função da floresta, patrimônio brasileiro, nada contra a cidade, tudo a favor da cidade, Claro. mas não dá para um atleta jogar às 11 da manhã, e o MPT, Custos Lege, o representante estratégico da sociedade civil que se organiza, foi lá, respondendo ao doutor Guilherme Martorelli, nosso jovem combativo advogado, indo para o grande estado do Amazonas, principalmente na capital Manaus, foi lá e conseguiu ter Que um apoia desdobramento. totalmente a sua candidatura também, doutor Lívio? Estamos juntos sempre. E uma curiosidade com relação a Manaus, Lívio. Eu adotei, quando eu jogava, como goleiro, né? Para quem não sabe, a camisa de manga curta. Foi depois de um jogo lá em Manaus. Em Manaus? Foi depois de um jogo lá. Não aguentava, mas a transpiração me deixava muito pesado os braços. Eu cheguei e pedi para um amigo que mexia com isso fazer uma camisa de manga curta. Foi por causa de Olha aí, Manaus, imagina. trazendo moda. E joguei à noite, hein? O jogo Style. foi um jogo à noite, não foi jogo às 11 horas da manhã. Não foi quem fez o relógio Santos Dumont foi a Maison Cartier. Para você não foi a Maison Cartier, Fendi, Não, Vuitton. não. Era um amigo que tinha uma confecção lá em São Caetano mesmo. Tá certo, tá certo. Mas, Tonelli, a gente está no mundo hoje, né? E você sabe disso, que essa crise econômica está trazendo aí
um debate sobre flexibilização de direitos, precarização, outros dizem que é modernidade. E a gente tem ouvido dos bastidores do Congresso Nacional que existem alguns projetos de lei ou algumas expectativas que podem virar projeto de lei ou projetos de lei visando trazer um estatuto do futebol e uma nova regulamentação fora da Constituição Federal e também fora da CLT. Existe até uma organização que está efetivamente pensando nisso. Houve um evento na Federação Paulista de Futebol do meu grande amigo Roberto Tite Viso, palmeirense, como eu, mas o debate agora vai trazer esse tema. Um grande abraço, Tite Viso. Como é que você vê essa questão? Dá para você separar os atletas do mundo da CLT e do guarda-chuva constitucional? É possível pensar numa teoria mais contratualista, um código civil, uma teoria contratualista não nos moldes do Código Civil brasileiro, que é muito constitucional e muito principológico. Você que é um homem mestrado, um doutor em direito constitucional. Dá, Martorelli, para pensar nesse novo rearranjo legal com os atletas? Nível, tua colocação dá para a gente discutir, debater um mês, né? Não um programa. Mas a questão, para mim, ela não é complexa, não. Ela se torna complexa na prática. Porque para mim, não. Evidente que não. Né? Não dá para fazer nada, não dá para fazer nenhum recorte infraconstitucional sem estar vinculado à Constituição. Né? É a coisa mais simples do mundo. O problema é que, na prática, as coisas acabam acontecendo de forma diversa, assustadoramente diversa. Né? Então, essa tal dessa Associação Nacional de Direito Esportivo, né, que a gente, infelizmente, vai ter que contestar, fazer uma contestação judicial, ou até mesmo o CNJ, a gente está estudando medida, ela é composta de gente muito vinculada aos clubes. Né? E vem com uma proposta de estatuto do futebol, que está no Congresso, né? Existe a Comissão do Desporto no Congresso, que agarra essa proposta dessa associação e leva como verdade absoluta, como se essas pessoas fossem, né, os doutrinadores do mundo. E a gente tem uma dificuldade de lidar com isso, porque, e é inclusive um debate que eu tenho já de algum tempo, para dizer assim, vamos fazer uma reflexão em todo o contexto do esporte brasileiro, principalmente no futebol. O 7-1 não aconteceu por acaso. Tá. Né? O 7-1 não aconteceu por acaso. Isso é fruto de uma desordem, de uma desorganização e até uma desregulamentação. Não que eu seja favorável à regulamentação. Tá. Já falei aqui em vários programas que, para mim, bastaria o artigo 1º da Constituição, né? Que era a gente preservar e respeitar a dignidade da pessoa humana, ponto. É a poesia constitucional. A partir daí, tudo, né, todo enfoque é isso. O problema é saber o que é dignidade para alguns. Para alguns é dignidade permitir que o atleta não receba salário. Isso é dignidade para alguns. Né? Acham justo que o atleta não receba salário, que o atleta não tenha férias. Né? Que o atleta não tenha direito às horas extras, que é ele vem de um balizamento constitucional. Para eles é digno isso, mas para o atleta, não para a vida deles. E é muito interessante sempre essas ponderações, porque são pessoas que querem os seus direitos até a última gota. Mas para o atleta, parece que o atleta vem naquela coisa. Nós passamos pelo período do passe, que a gente falava que era escravo, a gente não tinha vontade própria. Mas isso já acabou em 2001, felizmente, mas volta-se a um contexto que querem comparar o atleta a uma coisa, né? Que era o escravo, era uma coisa, não tem direito. E essa permissividade faz com que os clubes continuem irresponsáveis, desorganizados, perdendo talentos,
né? Jogando dinheiro pelo buraco, arrumando cada vez mais dívidas impagáveis. Quer dizer, vamos ser permissivos? Vamos continuar com aquela historinha de que são instituições centenárias? Ótimo, e eu respeito cada uma dessas instituições. Os clubes, para mim, têm que estar cada vez mais fortalecidos, né? Cada vez mais clubes. Eu adoraria se nós tivéssemos 10 mil clubes profissionais no Brasil, oferecendo bons empregos que possam cumprir com os salários. Para mim seria ótimo, mas fica essa história de querer fazer esses recortes malucos, né, constitucionais, interpreta de uma forma que se aplica o artigo 31, não aplica o 28. O 31 diz que o atleta, se tiver um salário em atraso, ele pode romper contrato, e aí o clube é obrigado a pagar a multa do 479 da CLT. E o 28 diz que tem a previsão da cláusula penal. Então aplica, paga a menor multa, não paga a maior. Quer dizer, aí joga os princípios do direito do trabalho, né, do que favoreça mais da norma mais favorável, joga fora. E jogam fora, e sentam em cima. E a gente, quando vai para o debate, vê um monte de distorção, né? Porque a imprensa também gosta disso, porque a imprensa torce. É muito complicado. A imprensa torce, juiz torce, ministro torce, todo mundo torce para time. E você vai para um debate jurídico, a gente sempre fica... E eu já falei bastante aqui disso, e aí, né? no debate jurídico, distorce. Distorce. Torce e distorce. Distorce, exatamente. Sabe o que me chama a atenção? Quando você começa a conversar, Reinaldo Zé Martorelli, com... Até amigos meus que defendem a teoria contratualista, que eu chamo de teoria da mercadoria, você de volta à legislação escravocrata, é que eles dizem como é que o Neymarzinho, como é que o Neymar Júnior e o Gabriel Jesus e esses jogadores tão estupendos que estão retomando a autoestima do povo brasileiro podem ser chamados de hipossuficientes. Cada um ganha 1 milhão e pouco, cada um anda com não sei o quê. Eles começam a rebaixar o debate na hipossuficiência. Como é que você vê isso? Querem entender que esses jovens, ainda jovens, muito jovens, vão dar muitas alegrias para o povo brasileiro, não são tão hipossuficientes, pois têm muita plata, né? Não são mais hipossuficientes porque são milionários a título das suas famílias, do custo da sua família, da sua genialidade, do seu talento, aquele negócio. O Santana, outro dia, o Carlos Santana falou um dia, desculpa te interromper, falaram para ele, pô, Santana, você ganha muito bem, né? Poxa. E você só toca uma guitarra, o Santana pegou a guitarra e falou, toca. Se você é bom, toca. Eu digo, se você é bom, bate na bola que nem o Neymar. Então, hipossuficiente, acabou? Porque o jovem é rico? Aí são duas coisas. Primeiro que o talento faz, né? É talento. Como mensurar talento? Pablo Ruiz Picasso. Como? Sabe? E aí fica um debate sempre hipócrita. Mas jogador de futebol ganha tudo isso. Não ganha tudo isso porque ele gera tudo isso, né? E ele tem um talento que você não tem, exatamente isso. Talento que você não tem. Mas é porque existe torcedor e é aquela coisa da cultura brasileira, Lívio, que infelizmente a gente precisa aprender bastante, entender bastante, né? Estudar bastante, de menosprezar quem vem de baixo. Certo. Né? É o menosprezo às camadas sociais mais baixas. Porque a gente fica sempre essa tentativa, né? Vamos para o campo do direito. A hipossuficiência, ela não está presa à questão de ganho financeiro, de ganho salarial, não. É o desequilíbrio na relação. Né? O desequilibrado na relação, o que tem menos poder, é o hipossuficiente. Né? Por isso que vem a lei para equilibrar isso. Vamos pegar um exemplo, claro, que eu uso nas minhas aulas. Hipossuficiência é um conceito que está muito no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Né? Sim. Né? Então, vamos imaginar que o Silvio Santos, ele vá nas Casas Bahia e compra uma televisão. Aí, quando ele chega em casa, está quebrada. Perfeito. Por que ele é o Silvio Santos, ele não tem direito à troca? Tem. Isso é hipossuficiência. Quer dizer, o atleta mesmo
com altos salários, quando ele vai para a negociação, ele não tem o poder que o clube tem, que o empregador tem. Isso no mundo todo. Lógico. O empregador, além de ter o dinheiro para pagar, se o cara ganha alto salário, se você ganha 10 milhões de salário, é porque eu posso pagar 10 milhões. Lógico. Então eu tenho mais que 10 milhões. Lógico. Né? Eu tenho mais que 10 milhões e eu tenho a vaga, o lugar, a oportunidade para você. Se eu cortar isso, você já não ganha 10 milhões. Eu vou pagar 10 milhões para outro. Só que como você me interessa, eu vou pagar para você. Né? Só que, ainda assim, quando o atleta, quando o trabalhador, ele vem assinar o contrato, que eu tenho uma tese que é um contrato de adesão e eu concordo com ela, até coloquei na minha dissertação de mestrado. Contrato de trabalho é um contrato de adesão. Eu nunca vi um trabalhador colocar cláusulas. Exatamente. Não é contratado imediatamente. Exatamente. Então é isso. Quando ele vem, ele não está... Os atletas de maior talento, de mais talento, de maior renome, conseguem negociar cláusulas. Ele consegue muito mais do que os outros. Lógico. Porém, não todas. Ele não faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele tem que se submeter à vontade do empregador. Lógico. Né? Então, é só conhecer um pouquinho de legislação, conhecer um pouquinho, pensar um pouquinho e tirar o coração, né, para essa reflexão, vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, eu me deparo com essa discussão já há 15 anos, pelo menos, e cada vez que você vai, né, quando eu trato as coisas da forma como eu tratei aqui, a outra parte até... Mas passou 2 minutos, mudou, acabou. Não, e o gozado é o seguinte, eu sou apaixonado por futebol, fui um craque no passado, queira ou não queira. Uma questão jogava de na reconhecimento. minha seleção romena. Essa canhota aqui barbarizou na Associação Brasileira Hebraica, joguei muita bola. Seleção romena também, né? Fiquei sabendo. Não falo. Juvenil. Cônsul da Romênia, grande abraço. Preciso renovar o passaporte. Preciso correr com esse passaporte. O gozado é o seguinte, eu fico muito de olho na NBA. E eu nunca ouvi falar na NBA que o problema do negócio do basquete são os atletas. E agora eu estou ouvindo falar que o problema do negócio do futebol são os atletas. Na NBA tem um programa... Nem no beisebol, nem nada. Nada. Tem um programa no fim do ano que eles ficam discutindo os salários anuais dos atletas. E como existe uma cultura lá de quanto o cara é mais rico, mais merecedor da riqueza ele é. É aquele negócio no Brasil de é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, essa visão de duas questões de fé. É o coitadismo, né? O vitimismo. O Brasil é louco para isso. Nos Estados Unidos, não. Eu lembro a renovação de contrato do LeBron James. Na hora que o LeBron saiu do Miami Heat e foi para o Cavaliers, quando ele volta para a cidade, perto da cidade onde ele ficava, por um grande outro contrato, ou seja, aquele Cal Irving, aquele Curry, ou seja, esses grandes jogadores do basquete mobilizam programas de fim de ano, na hora que cria aquela fossa, que também tem no futebol, quando acaba o Campeonato Brasileiro e também acaba a NBA, as pessoas ficam vidradas nos salários dos caras e aplaudem. E eu nunca vi ninguém discutir direito, vamos suprimir direitos desses grandes jogadores da NFL ou das outras ligas americanas, mas eu vejo no Brasil, ou seja, o problema, não para com isso, o problema do negócio do futebol não é o cara que não pode ir numa reunião fora do país, que senão não pode ser preso, não é o outro que pode ir lá na FIFA, o outro que está em Nova York, que está numa prisão domiciliar. O problema são os atletas. O 7-1 foi dos atletas e não dos dirigentes e não do pessoal, dos gênios do mundo do futebol. É isso, eles querem passar para os atletas. Sempre quem paga a conta é o atleta. O ônus é deles e o bônus é da grande organização e do calendário do futebol brasileiro. Exatamente. Até quando? Até quando? Infelizmente, Lívia, olha, é uma discussão que a gente vem tendo há bastante tempo. Né? Por exemplo, os dirigentes não entendem que o resgate do interior é necessário. E para resgatar o interior, a gente precisa primeiro exigir responsabilidade, porque no interior, os clubes, a gente fala clube, mas assim... Estado brasileiro, o interior do estado é o segundo Lívia, estado brasileiro. Estão vendendo profissionalização para atletas. Você vê. Estão vendendo muitos clubes, vamos ressaltar,
não são os clubes, são os vagabundos dentro dos clubes, né? Tem gente plantada lá que se apossam dos clubes. Esses vagabundos vendem profissionalização. E acabam com as glórias do grande Botafogo. Ou seja, se a gente não conseguir reorganizar isso, infelizmente, regulamentar, porque no Brasil tem que ser através de regulamentação, infelizmente, a gente não consegue melhorar. E vai ficar esperando o quê? Acabar de vez? Não. Eles estão esperando acabar de vez. O Campeonato Paulista, que era muito mais importante que o Roberto Gomes Pedrosa, que tinha clubes do interior fantásticos, clubes de Rio Preto, o São José, tinha clubes fantásticos. No mesmo nível da capital. Do mesmo nível da capital, acabaram e o interior continua pujante, o interior do estado. Por que não se começa uma reorganização? Por que não se pensa nisso em vez de suprimir direitos? Porque não tem interesse. Não tem interesse. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Pensar em novos modos de negócio. Dá trabalho. Essa gente que entra nos clubes do interior é gente, infelizmente, de pouca qualificação. É gente que está... Que coisa. Lógico, estou generalizando, mas existem sempre as boas exceções. Se eu estou falando no interior do estado, que é interior com I maiúsculo, você imagine por esse país afora. Para cima, para os lados. Para cima, para os lados, ainda estou a querida Manaus, que foi homenageada hoje no nosso programa. E aí eles acham que o futebol brasileiro vai se valer sempre de 20 clubes. Que coisa, hein? Quer dizer, dão mais importância para 20 clubes, que são os 20 da primeira divisão do brasileiro, e o resto que se dane. Sem tomar em consideração que temos mais de 800 clubes profissionais. E atleta tomando café em meia, né? Tomando, como é que é aquele Pegando água da chuva. Pegando água da chuva. Então. Poxa, então o problema são os atletas? São os atletas. Puxa, que rebaixamento de debate, né? Você pega o debate, torna ele simplista, joga no chão e vê discutir quanto que esses atletas rendem para o futebol, esses grandes artistas fazem. Quantos poucos ganham muito. Quantos ganham, e a grande maioria não ganha nada e os outros estão devendo. Vamos encerrar essa? Vamos. Com a dor no coração, dizendo que efetivamente esse é um debate que vai criar muito pelo na mão, hein? Mas a gente não para. A gente não para. A gente não desiste. Só termina quando eu consigo. Perfeito. Esse é o nosso lema. Ideologia eu quero uma para viver, né? Os inimigos estão no poder, não? Não, nem tanto. Não, nem tanto. Então, assim, mas tem uns lá, hein, meu? Tem uns lá que estão incomodando, hein? Sim. Se eles não estão no poder, ideologia. Cazuza, onde você estiver, os inimigos, parte deles estão no poder, não? Alguns estão no poder. Os outros, que efetivamente, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós homenageamos outro dia, dia do nascimento da minha mãe, dia das crianças, um dia extremamente triplo, um dia muito importante. Vamos encerrar. Direito Esporte Clube, até uma próxima oportunidade.